Seja muito bem-vindo à série Buscando um Propósito. Essa série muito especial, exclusiva da comunidade B. Então aqui nós vamos falar sobre algo muito especial e muito importante na jornada de quem tem borderline, que é aquela questão de se encontrar. Então, aquela velha pergunta, né, e clássica pergunta: quem sou eu de verdade? A busca pela identidade muitas vezes é uma dificuldade, né, para quem tem borderline. Então, a instabilidade emocional faz sempre a pessoa se questionar, faz sempre você se questionar: quem sou eu de verdade? O que eu quero fazer? O que eu quero de verdade? Quais são minhas metas? Quais são meus objetivos? Qual é o meu propósito? Então, tudo isso a gente vai ver nessa série, como você construir valores, como você construir um propósito e algo que faça sentido para você, tá bem? Então fique ligado que vamos começar agora o episódio número 1 da série Buscando o Propósito. Como eu falei, começando por essa pergunta, né? Quem sou eu de verdade? Então a busca pela identidade no transtorno de personalidade borderline apresenta desafios únicos. Você sabe o que eu estou falando, é essa busca de saber quem você é a busca de aceitação, busca de explorar qual é a sua verdadeira identidade. Que a instabilidade emocional, no final das contas, ela também atrapalha esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. Então hoje eu vou trazer alguns pontos interessantes aqui para a gente conversar isso, para ajudar vocês a buscarem o propósito, né, aquele propósito de vida. Começando por essa questão da identidade flutuante do borderline. Então, você que tem um transtorno, muitas vezes tem um senso de identidade confuso, né? Uma dificuldade em definir quem realmente você é. Isso é normal, não se culpe por isso, porque nós temos ali muitos fatores que influenciam para que possivelmente você tenha ali traços do borderline que levem para o lado da insegurança e uma baixa autoestima. Muitas vezes isso acontece, acaba atrapalhando o senso de identidade, deixando esse senso de identidade confuso. Aquela pergunta que a gente começou no início: quem sou eu? Questão de valores. Então, valores e interesses instáveis, mudanças constantes em preferências e objetivos. Então, uma hora eu gosto de uma coisa, outra hora eu gosto de outra coisa. Começo um projeto, não termino. Começo um novo emprego, quando eu não estou mais gostando do emprego, quero trocar de emprego. Começo uma empresa, depois me desinteresso, não quero mais. Então, os interesses mudam muito rapidamente, porque a regulação emocional flutua. E quando isso acontece, muda também a sua percepção da realidade. Se você está trabalhando em algum lugar, você vai ter vontade de trocar, porque está se sentindo mais triste naquele momento, porque está se sentindo sem sentido, né? Você está trabalhando e fazendo o que você está fazendo ali. Então, muitas vezes, muda muito o que você quer fazer, né? Quanto a valores, a mesma coisa. Valores é um ponto importante, né, que a gente vai conversar muito aqui nessa série, porque são pontos inegociáveis para você. Então, quando a gente fala em pontos inegociáveis, a gente está falando de algo que você não abre mão, em hipótese alguma, seja num relacionamento, seja com um relacionamento amoroso, com seus amigos, você nunca vai abrir mão. Então, até mesmo isso, né, que deveria ser algo mais rígido, acaba sendo muito flutuante, porque existem vários fatores que contribuem para essa instabilidade, como insegurança, medo, medo de rejeição, medo de frustração e tudo mais. Uma coisa muito relatada também é a questão do vazio interior, né? Então, a sensação persistente de falta de propósito. Propósito é algo importante que eu vou falar aqui com vocês, para a gente trabalhar isso e entender qual é o seu propósito. Por que você acorda todos os dias e vai fazer o que você faz? Trabalhar no que você trabalha. Então, isso tem ligação com o seu propósito. Quando você encontra um propósito, as coisas fazem mais sentido, né? Você vive uma vida que vale a pena ser vivida e não uma vida que você vive no automático. A sensação de vazio interior, ela está ligada diretamente a um senso de não ter o propósito, né? Então você se sente perdido, como se nada fizesse sentido. Agora, o que atrapalha na busca do propósito? Com certeza a oscilação de humor, né? Então, alterações rápidas de humor afetam decisões e visões de futuro. Quando a gente fala em visão de futuro, a gente está falando em planos, metas, objetivos, e isso está diretamente ligado ao propósito. Se você tem um propósito, que é algo que te move, você também vai colocar metas e objetivos. Quando você se desmotiva por qualquer oscilação de humor, você acaba afetando a ligação que tem com o seu destino, com o seu propósito. Então, isso é muito delicado. E é por isso que eu sempre chamo a atenção de definir a base, que seriam os valores, para você não ficar à mercê de situações que te deixam desconfortáveis e você acaba mudando de opinião, mudando de sentido, mudando de rumo. Então, essa oscilação de humor, ela te afeta a tua autopercepção. A autopercepção, que é a tua autoestima, né, e a autoavaliação sobre os pontos que você considera importante numa pessoa,
acabam variando muito. E isso faz com que a sua identidade seja questionada. E aí você questiona o que está fazendo, se está no caminho certo. Então muitas vezes você começa projetos e não termina. Muito ligado aí à oscilação de humor também. Quando a gente fala em busca de propósito, no borderline a gente tem uma dificuldade muito grande em manter a direção. Porque existem constantes mudanças nos objetivos da vida. Projetos abandonados, como eu falei, por uma falta de consistência. E consistência, não estou falando trabalhar muito ou trabalhar por muito tempo. Eu estou falando em fazer sempre, todos os dias. Então, seguir na mesma estrada todos os dias, porque isso faz com que você chegue mais longe. Se você mudar de estrada todos os dias, vai ser mais difícil chegar no objetivo mais longe. Então, por isso que a dificuldade de manter direção atrapalha a busca do teu propósito. Você não encontra uma direção, não encontra para onde ir. Isso te traz também a sensação de vazio, como eu falei anteriormente. Vocês também, E assim, pessoal, essa questão de necessidade de estabilidade, ela é inerente ao ser humano. A gente não está falando que é uma coisa que o borderline busca, estabilidade e tudo mais. Claro que o borderline vai buscar isso, você vai buscar estabilidade através de terapia, através de manejo emocional, boas relações, encontrando propósito de vida, mas essa busca de estabilidade ela é muito constante e ela precisa ter alguma referência. Quando eu falo referência, é referência no sentido de você encontrar um ponto de exemplo para você poder se ancorar e ter como referência, e você internaliza isso e coloca como sua meta, como objetivo. Mas para tudo isso acontecer, a gente está falando de também saber o que te faz bem, o que você quer, onde você quer chegar, o que de fato te agrada, o que te faz feliz, o que te motiva. Isso tem a ver com o nosso autoconhecimento. Então, muitas vezes você não sabe essas informações. Por isso que eu recomendo, Faça um diário das suas emoções. Então, registrar padrões de humor e gatilhos, principalmente, diariamente. Buscar identificar tendências ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você registrar ali que você altera seu humor toda vez que você passa ou você encontra uma amiga, você pode evitar no futuro de encontrar essa amiga, para não alterar o teu humor. Você pode alterar um lugar que você vai e te faz mal. Quando você registra no diário das emoções, você vai ver que tem muitas oscilações de humor quando você passa por esse local. Então, existe um padrão aí. Quando a gente está falando também em autoconhecimento, a gente está falando da questão do observador neutro, que é analisar os pensamentos sem julgamento. Então, praticar o distanciamento emocional das reações imediatas. Você se distancia da emoção, você observa, você consegue se enxergar de fora, você consegue entender como realmente você é, o que você quer. Então, isso traz também mais autoconhecimento. Pessoal, um ponto muito importante, que eu sempre falo para meus pacientes, sempre falo no Instagram, que é a questão de valores, É importante a gente ter valores definidos na nossa vida, porque senão a gente acaba se envolvendo em relações que irão criar uma dependência emocional, você acaba cedendo e flexibilizando muito para o outro. Quando você flexibiliza muito para o outro, você acaba, de certa forma, assumindo a identidade da outra pessoa, e deixa de ter a tua. Então, quando você tem valores pré-definidos, isso se torna a tua base. E aí você consegue tomar escolhas por você e não para agradar o outro. Então, quanto mais você fortalecer esses valores que você tem para sua vida, mais imune, digamos assim, você fica a ser flexível para se encaixar em um relacionamento, para se encaixar em uma amizade. Então, isso tudo por uma questão de definição de valores. E por fim ali, eu trago a prática de mindfulness, que é a prática de atenção plena. Recomendo pelo menos 5 minutos diários para você conseguir uma estabilidade emocional, e aí poder então ter uma visão mais clara de quais são suas metas e objetivos. Temos uma série especial aqui na comunidade B sobre mindfulness, já está disponível, vocês podem assistir, que tem todo o passo a passo, todas as práticas de respiração, meditação, assim como também eu criei um cronograma especial se você quer começar a fazer alguma dessas práticas hoje. Então assista lá a série Mindfulness, depois me contem aqui o que vocês acharam. Para finalizar, deixem nos comentários o que você achou desse episódio, se faz sentido para você colocar alguma dessas práticas em dia, e se você já tem alguma definição do seu propósito, suas metas e objetivos de vida. Você sabe quais são seus valores? Quais são os valores importantes para você em um relacionamento? Quais são os valores importantes para você no seu trabalho? Isso é legal de saber, Se você não sabe, você pode começar agora a escrever isso para não se envolver em situações que você não precisa no futuro, tá bom? Vamos falar mais sobre isso depois. Aguardo vocês no episódio número 2.